que diz que os jovens, enquanto o Cernic tira drogas da rua, o Pimatos diz que não. Ele apoia, diz que Suruma ajuda os jovens a trabalhar. Vamos. Não, eu estou aqui. É preciso evitar ir pole-pole. Se queremos fumar suruma, a canofuna ou chamba, então vamos só para servir para limar mashamba. Só nem cambiar para a dona minha de mais de base. Manda bom! Esse suruma só tem que dar força para eu. Não é dar força de você pensar que você é um superman, um homem forte. Chapila canegeleira para o cara, Deus da cara uma força, mas ninguém sai. Porque quando lutar com outros, ir a área, na gente também pode mal na murga na batalha. Não, cabe. Usa essa força para trabalhar. Ninguém chamba e para me dar de mal bem. Mas é preciso. Eu não percebi bem o que disse o Cota. Disse assim, Sim. eu vi esse vídeo ontem e sabia que você veio trazer. E o Matos disse o seguinte, há relatos de consumo de suruma. Vocês estão a consumir suruma para andar a roubar, lutar, partir coisas. Se vos dá tanta força assim, por que não usa essa força? Para produzir, para cultivar, para ir a machamba. Porque se você for realmente, Fred, lá para as zonas recônditas de Moçambique, os nossos avós, nem precisa ir para a zona recôndita, quem é bom nas machambas, nossos avós, para ter força de bater e bater enxada sem comer, muitos deles consomem cannabis sativas. Isso não é novidade para ninguém. Pelas propriedades. Cannabis sativa dá força. Fred, fala com o Pio Matos. Quem falou é Pio Matos. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, Fred. Ele não está, se for tirarmos a questão crítica social, não estamos a incentivar o consumo de nenhum estupefaciente, nem estamos a dizer às pessoas que têm que correr para isso. Mas Pio Matos não está de todo errado. Vou explicar porque não está de todo errado. Se você voltar um bocadinho, de forma antropológica, no tempo, aqui mesmo em Moçambique, antes da proibição do consumo da cannabis sativa, os nossos avós usavam esta mesma planta para alguns fins. Um desses fins era machamba. Outro era tratar crianças, pessoas, aquela coisa, remédio de lua e outras coisas. Então, ele pode estar a falar na cosmovisão, e atenção, tem uma questão antropológica. Ele está falando uma cosmovisão da Zambésia que você não sabe. Foi um texto apanhado fora do contexto. É preciso entender a entrevista toda. O que é que essa pessoa estava querendo dizer? Agora, se quiserem discutir aqui cannabis, isso é um outro tema para outro dia. Mas dá força. E, bom, dizem que sim, né? O Pio Matos está a dizer que sim. Dizem? O Pio Matos diz que sim. Está errado. Vamos lá, o profeta Jack. Nós primeiro não podemos... O profeta Jack já... Não, nunca bati nem bato. Eu nunca bati essa droga e nem bato. E nunca desejo bater no futuro. Está a dizer que não é droga, diz que dá força. Não, está errado. Olha, toda droga é prejudicial. Isso tem que estar bem claro e it must be clear. Toda droga, independentemente se for o que é pouca quantidade ou muito, já é prejudicial. E não, nós não podemos normalizar a droga em Moçambique. Esse é o ponto. Não podemos entrar assim como entrou na África do Sul, que até já existem lojas que vendem cannabis sativas, dizem que é algo legal, porque lá no país a Constituição permite. E veja como está a África do Sul hoje. Veja como está o nível de criminalidade. Estamos a falar aqui perto. A droga já é prejudicial. Olha só um ponto, tem que estar bem claro. Um pouco de fumo, já você é batizado como aquela pessoa que é o viciado de vez. Todos aqueles que começaram Katsongo, Indari Baba, logo, pacha, já é o master. O que eu quero dizer? Não podemos assumir no nosso país. Moçambique deve punir veementemente todos aqueles que vendem, todos aqueles que fumam, porque isto é destruição da juventude. Age lá esse tipo de juventude. Agora, dizer que ajuda para machamba. My brother, listen to me. Meu comentário pode não ser de acordo com o teu pensamento. Listen. Droga mata sonhos. Tá a perceber? Quando você está debaixo daquele álcool, daquela droga, os teus sonhos morrem. Tudo que te aparece na mente isso é violência. Por isso, há mais índice dos que mais fazem violência. Eles precisam estarem drogadas.
Porque às vezes as pessoas que acordam no dia seguinte dizem, você fez isso, eu não fiz, não sei. Mas naquele momento que ela fez, ela cometeu quando estava drogado. Não significa que droga tem uma tendência de levar a pessoa para a negatividade ou para a criminalidade. Não, porque a própria droga é prejudicial e é prejudicial. Eu muito simples sou, vamos entender, uma questão de linguística. Quando você encontra que fumar prejudica a saúde, ainda continua a fumar. Entre cigarro e você que não está bem de cabeça. Exato. Não, espera, don't cut me. Okay. Quando você encontra aquela bebida que é espirituosa, que até o governo fez, como é que chama, um trabalho de base para eliminar aquela bebida. Nós já sabemos que aqueles jovens que bebiam, você encontra um jovem bonito, mas parecer um velhoto. Cara rasgado, você vê, essa droga está a prejudicar. Agora, se você sabe que essa droga já é prejudicial e mesmo assim consome, something's wrong. Então, o que eu quero dizer aqui, ainda eu volto a repisar. Okay. Os barões, aqueles que permitem a droga, aqueles que fazem com que esse sistema continue, porque estamos a dar muito trabalho à Cernic, sabe? A Cernic, o trabalho que deve ter é de eliminar os cartéis, eliminar as redes. Não matem os peixinhos e deixarem tubarões em pé. Estamos a perceber? Se nós matarmos os tubarões, finish, get out, down, never, nunca, hoje, amanhã, para sempre. Moçambique livre. Obrigado. O que é que se passa com Gilberto Mendes, pá? Não, está livre. O que é que se passa com Gilberto Mendes? Libertou-se. Eu tenho visto uns Está comentários, livre. tenho visto algumas opiniões de Gilberto Mendes. Está livre. Nas redes sociais. Libertou-se. O que é que se passa com Gilberto Mendes? Está Há um livre. internauta que diz, só falem de Gilberto Mendes. O que é que se passa com Gilberto Não, Mendes? eu até acho- Gilberto Mendes está livre. Livre de quê? Como? Saiu. Dos demônios que tinha. Sim, saiu do coiso, da caixa. Gilberto Mendes vive liberdade. A Eu acho verdadeira que Gilberto independência. Mendes vive isto que o Pio Matos está a falar. Ok. De estar livre. Eu tenho notado que o Gilberto Mendes, sempre que não tem um cargo, ele é um pouco agitador. Eu gosto sempre que não tem um cargo. Eu não gosto muito de ver esse endeusamento que temos para o Gilberto Mendes. Gilberto Mendes parece que sempre que não tem um cargo, ele é agitador. A técnica de agitar para ser chamado não é só Gilberto quem está a usar, são muitos. Olha, bro. Espera, o Gilberto Mendes quando Não é só Gilberto Mendes. A tem um técnica- apresentador Que da preocupa TV. muito o Gilberto Olha. Mendes. que fez o quê? A Tem o Gabriel Júnior técnica também. de É a mesma agitar situação. para ser chamado de volta para a mesa é de muitos. pá. É Mas ela antiga, fala lá, para lá com tem isso. que ver bem. Espera, Gilberto Mendes sempre que não tem cargo, ele... O que me preocupa no Gilberto Mendes não é a capacidade dele pensar. Eu sei que ele pensa bem, ele é inteligente e tudo mais. Mas quando ele está no poder, não, esteve agora na Secretaria de Desporto, não fez nada que eu tenha visto como algo notório que deve ser levado para a eternidade. Quando teve aquela crise do Chiquinho Conde e o Faisal Cidade, o povo apenas Chiquinho Conde, Gilberto Mendes simplesmente afastou-se do povo. O Gilberto Mendes, para mim, parece-me mais um papá sensacionalista que já comeu um bocadinho e acha que dessa vez não teve uma cadeira e acha que tem que criticar o governo. Tenho esta impressão cá para mim. Sempre quando ele não está Mas enquadrado... não é só Gilberto Mendes. Mas Não eu fuja, não acho é que... só Gilberto Mendes. Eu Não é só sou Gilberto da Mendes. oposição. Recordas aqui do tema que nós debatemos sobre as casas de banho da superfaturação? Que viemos aqui, fizemos cálculos, isto aqui. O Gabriel Júnior também já trouxe esta situação por causa de umas casas que ele construiu a 500 mil meticais. Ele pergunta como é que essas superfaturações são feitas, até casas de banho são feitas. Mas só fala hoje. Quando estava acomodado, assim não fazia. Quando nós criticamos aqui, o que acontece? A maior parte das pessoas que tinham cargos governamentais nada faziam. Mas hoje em dia aparecem como se estivessem livres de algum alichinósio. Se calhar o grande lema do nome Gabriel é por entrar Júnior. Sim. Há quem diria isso de forma diferente. Entretanto, Deixa-me sair ao intervalo rápido. o Gilberto Mendes... Muito rapidamente. Eu acho que o Gilberto Mendes, assim como o Gabriel Júnior, são pessoas muito adultas, inteligentes. E se fala algum assunto, é porque sentem a necessidade de falar. Não porque é ou não é, ou acha que não é. Ultimamente, eu vi a última reflexão do Gilberto em que ele deixou uma lista de 6 ou 7 coisas que podem tornar-te um bom líder. Saber ouvir, saber respeitar as pessoas, saber pôr-se no lugar dos outros. E vejo muito esta cena de, não, agora que não é chefe, boss.
independentemente de ser ou não ser chefe, independentemente de ter ou não ter um cargo, é uma pessoa normal que pode e deve questionar. Agora, se não questionava quando era ministro ou quando era secretário de Estado, temos que perceber que se tu, como secretário do Estado, estás num sistema, estás numa posição, questionas daquela forma, indiretamente tu estás a dar força aos outros para faltar a respeito com os líderes. Se eu sou o ministro, eu digo fogo, os ministros deviam ser respeitosos, saber falar. Automaticamente eu estou a dizer que há ministros que não são assim. Eu estou a agitar pessoas para nem insultar os outros. Então acho que não há nada de errado, é só questão de quem escreveu. Mas eu acho que o governo tem um feitiço muito mau. Grandes quadros com geração na oposição, não sei o que está a acontecer ali. Não faça o Regendra. Sim. Por grande Regendra, Não, depois dos grandes debates. quadros viram giz. Os grandes quadros viram um pequeno giz que apaga-se com o tempo. Já não é o quadro, é o giz. não é nada. E se for o quadro, é um quadro sem energia. É uma coisa que nos põe um pouco preocupados. Vamos ao intervalo, eu volto já para me despedir de vocês. Até já. Se ele acha que eu sou o problema, então eu levo comigo a raiz de tudo isso. Bruxa feiticeira!